Fala, galerinha do quinto ano, tudo bem? Professor Ari Cardoso na área para mais uma aula de língua portuguesa. E aí, como é que foi o fim de semana? Espero que tenha sido bom, tenha descansado. Por quê? Porque segunda é dia de aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre cultura indígena e sobre o gênero notícia. Vamos lá. Perguntinha que a gente escuta toda hora. Quem descobriu o Brasil? Foi o Pedro Álvares Cabral, né? Foi? Lembrou, né, da aula de história? Espera aí, mas tem um pequeno detalhe, né? Tinha gente aqui no Brasil, não tinha? Ou não? Pedro Álvares Cabral chegou, não tinha ninguém. Tinha quem? Tinha um índio. Né? Por que é índio? Porque quando chegaram, pensaram que estavam chegando as Índias, né? Aí falaram assim, os índios, as Índias. Depois descobriram que não eram as Índias. Então, aí chamado de ameríndios, aí depois ficou só índio. E no Brasil tem índio até hoje. Hoje tem muitas tribos diferentes. Só que algumas tribos foram perdendo lugar, né? Alguns índios foram mudando para a cidade, foram sendo envolvidos aí pela nossa cultura. E muitos povos nem existem mais aí como tribo. Mas, em compensação, nós temos tribos indígenas hoje no Brasil que não têm contato algum com a sociedade. Eles vivem isolados lá no meio do mato, lá na Amazônia, e eles não aceitam contato com outros povos. Por exemplo, eu não consigo ir até essa tribo, ninguém consegue entrar, vivem só eles. Continuam caçando, pescando, fazendo as plantações e sobrevivendo ali da floresta, tá? Mas nós temos índios também que já frequentam a escola, como você frequenta, aprendem a língua portuguesa. Durante muito tempo os índios começaram a aprender muito a língua portuguesa e começaram a deixar o Tupi-Guarani, que é a língua tradicional deles, de lado. Aí criaram-se projetos para que esses índios eles possam aprender também o Tupi-Guarani como meio de preservar a cultura, senão desaparece, né? O Tupi-Guarani poderia ter desaparecido. Sabe por que a língua do índio não desapareceu? Porque um padre chamado Padre Anchieta, o padre José de Anchieta, lá em 1500, o padre José de Anchieta criou uma gramática do Tupi, criou um dicionário do Tupi. E uma escrita, porque os índios não tinham escrita, eles só falavam Tupi. O padre José de Anchieta criou essa escrita para o Tupi, e com isso ele preservou o Tupi-Guarani até hoje. Tá bom? E também porque tem algumas tribos que falam, mas nem todas, são vários idiomas diferentes. Tribos diferentes, idiomas diferentes. Tá bom? Mas será que nós temos alguma coisa de índio? Será que você tem? Será que eu tenho alguma coisa de índio? Você anda de roupa, né? Não anda pelado igual índio, não usa arco e flecha. Mas será que a gente tem um pouco de índio? Quais as influências? Por exemplo, já ouviu falar em tapioca? Que é uma farinha, você faz tipo, joga uma farinhazinha lá na frigideira, coloca um recheio e fecha, igual se fosse um pastel, uma panqueca. Mandioca você conhece, né? Aquele caldinho de mandioca, aquela mandioca que a gente faz lá que chama vaca atolada, que faz com carne de boi. Açaí, né? A galera hoje gosta de tomar açaí. Milho, né? Fubá. Muitas bolachas dessas aí que vocês comem tem como base o milho. São exemplos de quê? De comidas que os índios consumiam e que nós consumimos até hoje. Será que o português comia milho, comia açaí? Será que nós aprendemos isso com o português? Não, nós herdamos isso dos índios, dos indígenas. Outra coisa, cuidar das doenças, dos problemas. Um exemplo aí, tem gente até hoje que toma pó de guaraná para tratar problemas de estômago, para tratar dor de cabeça. Pó de guaraná, tem gente que toma pó de guaraná também para ficar acordado, né? Não é legal não, Ari Cardoso não está aconselhando tomar nada aí sem médico. Mas muito chá que às vezes sua avó faz, né? Muitos desses chás, os indígenas já faziam antes. Eles já faziam esses chás. Aí a sua avó aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe, foi aprendendo. Aí você vai achar um indígena aí, tá? Alguns chás não são de origem indígena, mas boa parte desses chás que a gente consome aí são de origem indígena. Bom, outra coisa também que o índio explorava, o látex, que é para fazer borracha, que extrai da seringueira, né?
O índio também já mexia com isso. Alguns utensílios, aquelas vasilhas, aqueles potes, jarros de barro. A gente fala, mas tem nas culturas lá do Oriente Médio, né? Os africanos usavam, mas os índios também faziam vasilhames para colocar. Vasilhame seria prato, tigelas. Eles faziam isso com barro. E até hoje a gente usa esse tipo de cerâmica. E essas cerâmicas são herança que nós herdamos aí dos indígenas. Já dormiu na rede? Já viu alguém dormindo em rede? Isso é um costume dos índios. Os índios, eles não tinham cama lá na oca, lá na casa deles. Eles não tinham cama, eles tinham as redes penduradas, né? Até falam que o chefe da família, né, o pai, dormia numa rede. Aí a primeira esposa, que o índio tinha várias esposas, a primeira esposa dormia mais perto dele e a segunda dormia um pouco depois. E quanto mais distante a rede, significava que essa esposa estava ali numa posição que vinha depois. E ele sempre perto da fogueira. Então, se hoje nós temos uma rede em casa, não foi o baiano que inventou a rede, o baiano pegou isso aí do indígena. Outra coisa, você toma banho todo dia? Vocês sabiam que lá na Europa nem todo mundo toma banho todo dia. De onde que a gente tirou esse hábito de todo dia querer tomar banho? Do índio. O índio tomava banho todos os dias. Então os portugueses e os outros europeus que vieram para o Brasil foram influenciados por esses índios e passaram a tomar banho todos os dias. Então se hoje você toma banho todo dia, porque você herdou isso do índio. Tá bom? E outros hábitos aí que a gente tem. Que nós palavras do português? Abacaxi, palavra de origem tupi. Tatu, palavra de origem tupi. Pipoca, mandioca, são palavras de origem tupi que fazem parte hoje do português. Os índios aprendem português, mas o tupi-guarani foi misturado com a língua portuguesa e hoje algumas palavras que a gente fala são palavras de origem tupi-guarani, ou seja, palavras herdadas do idioma usado pelos indígenas brasileiros lá de 1500. Muito bem. Nome de lugar, por exemplo, Ipanema é um nome indígena. Ubatuba, né, o pessoal aqui em Lavras, quando tem férias, eles vão para onde? Para qual praia, geralmente? Vão para Ubatuba. Ubatuba é um nome indígena. A Tainá, o Cauã. Tainá é um nome de origem indígena, tem até o filme, né? Depois, se vocês quiserem assistir, tem um filme que chama Tainá, que conta a história de uma índiazinha. Muito legal, vocês vão gostar. Aí vocês vão ver um pouquinho dos costumes indígenas nesse filme. Chama Tainá, tá bom? Depois pesquisem aí que vocês provavelmente encontrarão na internet. Cauã, Cauê, são nomes de origem indígena. Bom, já ouviram falar de folclore, né? Agosto foi o mês do folclore. Aí fala de Saci Pererê, de Curupira, fala-se da Iara. De onde que nós tiramos esses personagens? Tiramos do Monteiro Lobato, lá do sítio Capão Amarelo. Mas de onde que o Monteiro Lobato tirou? Tirou isso da cultura indígena. Os indígenas contavam a história do Saci Pererê. O Saci Pererê é aquele mocinho lá que só tem uma perna, né? Que anda fazendo bagunça, anda fazendo travessura. E vocês sabiam o que significa pererê? Pererê significa aquele que pula, né? Então por que é o Saci Pererê? Porque é o Saci que pula, tá bom? Ah, tem um animal também que pula, que é a perereca. Perereca é do Tupi-Guarani, significa animal que pula, tá bom? Que às vezes vocês acham parecido, né? Pererê, perereca, porque a origem no Tupi-Guarani é a mesma. Significa aquele que pula. Muito bem. Ah, o Curupira, né? Curupira é aquele que tem a perninha, o pé virado para trás, que ele andava... E aí os caçadores, né? Iam perseguir o Curupira, só que aí eles achavam que ele estava indo para lá e ele estava vindo para cá. Por quê? Porque o pé dele era virado para trás. Então sempre parecia que ele estava na direção contrária. Isso são lendas criadas pelos indígenas
e que nós contamos aos nossos filhos até hoje, a gente estuda na escola até hoje. Tá bom? Bom, continuando aí. Objeto, canoa, aquela canoa lá que o pessoal faz de madeira. Os indígenas faziam esse tipo de embarcação. Hoje nós usamos também. Vassoura de capim, de vez em quando o pessoal passa vendendo, né, vassoura de capim. Mas eu lembro, quando eu era criança, na casa da minha avó, na roça, a minha avó falava, vai lá buscar vassoura. Aí nós íamos lá, cortávamos galhos, ela amarrava em um pedaço de madeira, também tirado do mato, poder varrer lá. A gente chama terreiro, né, o quintal na roça. Varrer o terreiro para poder deixar limpo. Hoje a gente compra vassoura, né, lá no supermercado, mas existem pessoas até hoje que pegam capim no mato, fazem a vassoura para poder varrer o terreiro, varrer dentro de casa também. Isso vem de onde? Dos indígenas. E além disso, né, aqueles objetos que eu tinha citado antes, aqueles utensílios feitos de barro. Pescaria, os indígenas viviam de pesca, de caça. Hoje não é legal a gente caçar, né? Até pouco tempo tinha gente que caçava tatu, que caçava gambá, mas não pode mais. Você vai matar o animalzinho porque é proibido. Então a gente não deve fazer isso. Pescar, tem locais em que a gente pode pescar, mas até hoje nós temos esse hábito, né? Eu, por exemplo, gosto muito de pescar. Isso foi herdado dos indígenas. Pescar, eles faziam já aquelas redes que a gente utiliza, armadilha para pegar peixe, tem as armadilhas para pegar animais, aquelas arapucas, né? Depois pesquisa na internet. Uma arapuca para pegar pássaro. São armadilhas que os indígenas faziam. Bom? Lembrando que caçar não é legal, pegar passarinhos também não é legal. Tá bom? Então não faça isso. Mas os indígenas faziam, e alguns fazem até hoje, por quê? Porque eles precisavam desses animais para comer, não era para pegar e prender na gaiola, não era para matar à toa por esporte, não. Tá joia? Então nós não vamos fazer isso. Pescar em lugar que pode pescar. Local proibido, nós não pescamos também. Bom, continuando aí. Aí vamos falar de duas cidades aqui perto, Itumirim e Itutinga. Itumirim e Itutinga tem nome indígena. Itu é cachoeira. Então, provavelmente, o nome de Itumirim e Itutinga tem alguma coisa a ver com cachoeira, os dois, que os dois, né, começam com Itu. Mirim é pequeno, então cachoeira pequena. E Tinga é branco, cachoeira branca. Viu? Provavelmente alguém chegou, viu uma cachoeira lá de Itumirim, pequena, falou assim, olha, lá no lugar que é a cachoeira pequena, o indígena chamava lá de cachoeira pequena, Itumirim. E Itutinga, uma cachoeira branca, Itutinga. Agora, Carrancas, né, que parece um nome indígena, não há uma definição, tá, certinha. Tem gente que estuda sobre as palavras que diz que Carranca é um nome africano. E tem gente que diz que a carranca é um nome indígena, tá? Que são aqueles bichos, aquelas imagens feias, né? Que colocam na ponta da canoa para espantar os maus espíritos na hora de navegar. É um costume muito usado lá na navegação do Rio São Francisco, por exemplo. Mas ainda não tem um consenso, por isso que eu não vou dizer para vocês que Carrancas tem um nome indígena. Mas se vocês pesquisarem na internet, pode ser que apareça. Mas ainda está meio dividido. Tem gente que fala que é africano, tem gente que fala que é indígena. A gente mistura muito, porque tem muita coisa que a gente herdou também dos africanos, né, que foram trazidos para o Brasil, no período lá da escravidão. Beleza? Quiserem saber mais sobre os indígenas, né? É legal pesquisar para você saber. Tem muita coisa que a gente usa até hoje. Esses balaios de palha que a gente usa na roça, essas cestinhas aí que fazem com bambu. Isso tudo um índio que produzia. E nós fazemos e utilizamos até hoje. Tá bom? Ah, outra coisa, se você tem parente assim, mais velho na roça, você vai ver que eles olham para o terreno, eles pegam um pouquinho da terra e falam, esse terreno é bom, esse terreno é ruim. Às vezes eles olham para o céu e falam, está chegando a época de plantar, olha, vai chover, olha, amanhã não vai chover, vai ter sol. Os indígenas faziam isso, eles tinham esse hábito de olhar para o céu e definir, né, qual o clima e o que eles poderiam fazer naquele dia, baseado no que eles observavam nas estrelas. E olhando para o solo também, para o vento, tá certo? Olhando para a água, para a altura da água, eles definiam aí sobre o clima e sobre as plantações. Muito desse conhecimento de agricultura
Estou falando dos conhecimentos da agronomia, das pessoas que formam lá na universidade. Esse conhecimento do pequeno agricultor, boa parte desse conhecimento vem também dos indígenas. Tá bom? Bom, agora vamos falar de um gênero textual que aparece muito aí no nosso dia a dia, que é a notícia. O que é uma notícia? Para que serve? A notícia ela é um texto pequeno que serve para trazer informações atuais sobre um assunto que interessa para as pessoas. Então, quando você lê uma notícia, você vai saber o que está acontecendo em Lavras, o que está acontecendo em Minas Gerais, no Brasil, no mundo. Então, as notícias, elas vêm para nos atualizar sobre o que está acontecendo no mundo. Ah, mas pode ter notícia falsa? Pode, mas aí ela perde a função, porque a notícia, ela tem sempre que trabalhar com uma informação verdadeira, tá bom? Não vou entrar em detalhe, mas aquelas chamadas fake news seriam textos que parecem notícia, que as pessoas usam para se informar, só que são falsos, tá bom? Então aí perde a função de notícia. Vamos ver como que funciona a estrutura de uma notícia. A notícia ela tem um título, ela tem um subtítulo, que não é obrigatório. Aí se você ouvir falar do olho da notícia ou da linha fina, é a mesma coisa de subtítulo. Aí depois vem o texto da notícia. Nesse texto você tem o lead, que é a primeira parte da notícia, o primeiro parágrafo, a parte mais importante, e depois é a complementação, que são informações que vêm para acrescentar, mas que têm menos importância que aquelas que estão contidas no lead. Vou mostrar para vocês aí um esquema. Tem uma pirâmide invertida, tá? Mesmo que vocês não consigam aí ler, eu começo do título e à medida que eu vou descendo, vai perdendo a importância. Então, se eu leio o título da notícia e eu leio a primeira parte dela, eu já estou informado. Então, tudo que eu preciso saber de uma notícia está no primeiro parágrafo, tá? Vamos imaginar uma notícia da inauguração de uma praça. Se eu leio a primeira parte, eu sei que a praça foi inaugurada, onde que ela foi inaugurada, por quem que ela foi inaugurada, tá? Como que ela foi inaugurada. Então, eu já sei que uma praça foi inaugurada lendo a primeira parte. Se eu continuo lendo e vou para o corpo da notícia, que é a complementação, aí eles vão falar quantas praças tem na cidade, eles vão falar que naquele lugar tinha uma outra praça há muito tempo, eles vão dar notícias, informações que têm a ver com a notícia, mas que não são tão relevantes. Tá certo? Começa lá na notícia falando sobre um time de futebol que foi campeão do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, na primeira parte, você vai saber que ele foi campeão, você vai saber quantas rodadas que ele ficou líder, e você vai estar informado. Aí depois eles vão para baixo, eles vão falar o quê? Quantas vezes aquele time foi campeão, desde quando que ele não ganha, tá? Se aquele técnico lá do time já foi campeão como jogador. Então eles vão trazer informações que têm a ver com a notícia, mas que não são tão relevantes. E quanto mais para o final da notícia, menos relevante é a informação, tá bom? Então, se você quer só ficar informado, você pode ler só a primeira parte da notícia. Leu a primeira parte, que é o lead, você já vai saber tudo que você precisa, tá? Depois, aí vão acrescentando informações. Mas essas informações, elas só servem para falar mais um pouco sobre aquilo, e não para te informar, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Segunda-feira eu estou aqui de volta. Vamos continuar nos cuidando, né? Porque a gente precisa para que o ano que vem, 2022, tudo volte ao normal e a gente possa estar em sala de aula, na escola, fazendo toda aquela bagunça, toda aquela correria que a gente gosta, divertindo e aprendendo muito. Tá bom? Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Tamo juntos.